Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahur etion ha-Shabbat, lekadishu, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nós hoje vamos agora no segundo comentário da Parashá Beha'alotcha. Nós vamos examinar no livro de Bamidbar, Números, capítulo de número 10, versos de 1 a 10. Amém? Então vamos aqui examinar esse texto que fala das trombetas de prata que o Eterno ordenou a Moisés, falou com Moisés para que fossem feitas e quais as suas finalidades. Amém? Então 10, verso 1, Números 10, verso 1 diz assim: Falou mais o Eterno a Moisés dizendo: Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Então veja bem, amados, as trombetas de prata que o Eterno está pedindo para o povo de Israel fazer, tem como finalidade, uma das finalidades, convocar o povo. Amém? Vamos lá. Verso 4. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado sul, retinindo as tocarão para suas partidas. Amém? Então aqui nós vemos também, irmãos, para que essas trombetas são utilizadas para iniciar uma viagem, né? Iniciar uma partida, né? Amém? É um recado para que o povo partisse os seus arraiais. Versículo 7. Né? Porém, ajuntando a congregação as tocareis, mas sem retinir. Verso 8. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a voz serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra saídes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Eterno vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Eterno vosso Deus. Então, queridos, vocês vejam bem que o Eterno, ele falou, né, para o povo de Israel usar aquelas trombetas, mas com os seguintes objetivos: convocar o povo, amém? Iniciar uma viagem, quando ocorrer as solenidades do calendário bíblico, amém? Do calendário judaico, do calendário bíblico, e também, queridos, para aqui nós vemos uma outra finalidade, ou seja, despertar o povo, né? Despertar o Eterno, a misericórdia de Deus, para que Deus venha salvar o povo quando o povo estiver em alguma dificuldade. Amém? Então, esse ponto, amém, é um ponto interessante, porque a trombeta vai despertar a misericórdia de Deus para que Deus venha salvar o seu povo. Amém? E isso nos chama a atenção, amados, porque existem 2 formas de nós encararmos, das pessoas, dos seres humanos, encararem uma dificuldade. Algumas dessas pessoas veem uma dificuldade como um acaso. Amém? Então, o que acontece? Por um acaso, isso aconteceu, acontece com todo mundo, e a pessoa, enfim, né, muitas vezes murmura. Mas outra maneira de encarar uma dificuldade é a gente entender que Deus cuida do mundo através de uma particular supervisão. Amém? Então, Deus, ele usa, às vezes, uma dificuldade, amém, como uma maneira de se comunicar com o seu povo, conosco, amém? Dizendo que, olha,
isso não está no bom caminho, isso não está no caminho correto, entendeu? Veja o que está acontecendo, mude esse procedimento. São maneiras de Deus falar conosco. Então, meus queridos, eu queria chamar a atenção aqui com os amados desse texto da Torá que fala exatamente que as trombetas eram utilizadas para despertar a misericórdia de Deus e para que o Eterno viesse salvar o seu povo de suas dificuldades. Só que hoje, como que são tocadas essas trombetas? Essas trombetas são tocadas no céu, mas vêm para a vida do servo de Deus, do povo do Eterno, amém? Para que cada um de nós discerna, venha discernir que essas trombetas são tocadas no céu, mas elas se materializam com alguma dificuldade, com algum problema, que nós devemos atentar para eles e entender que alguma coisa não está boa, alguma coisa não está no caminho correto, e Deus está avisando a nós. Amém? Por que ele faz isso? Com uma finalidade. Porque Ele nos ama. Amém? O Pai ama a nós como filhos e Ele nos avisa. Às vezes essa dificuldade é para nós mudarmos um caminho que não está bom, um caminho indevido, para voltarmos com mais fé, emuná, cumprindo, né, as mitzvot do Eterno, da Torá. Enfim, meus amados, o Eterno, ele fala dessa forma. Amém? Então, o Eterno, ele insiste. E o que é interessante, meus amados, é que, às vezes, alguém, um servo do Eterno, a quem ele muito ama, não consegue ter esse discernimento e, às vezes, vem mais uma dificuldadezinha, vem mais outro aviso. É como se fosse trombetas tocando. E a trombeta está tocando para nos orientar. Vai por esse caminho, porque é um caminho de felicidade. O Eterno nos quer colocar em caminhos de felicidade, mas para isso, às vezes, vem uma dificuldade, vem outra ali, mas a gente entende que é o Eterno que está falando conosco, a gente conserta o caminho e vamos ser abençoados. Amém? Então, queridos, que o Eterno, o Espírito de Adonai, continue falando ao teu coração. Amém? Continue falando ao coração dos amados. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.